Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você já chegou pelo YouTube. Você que está vindo pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon, iTunes, também seja muito bem-vindo. Aliás, estamos cada semana subindo ainda mais ranqueados no Spotify, então nem sempre é só vídeo, nem sempre é só áudio. A gente tem todas as plataformas para você escolher o melhor momento para você ouvir esse podcast. Então ouça, compartilhe, comenta, enfim. E, acima de tudo, entenda que o NapaCast busca trazer histórias inspiradoras. E ter você nos ouvindo, nos assistindo, faz com que a gente acredite na nossa trajetória e que a gente consiga entregar e trazer cada vez mais convidados legais, como será o dia de hoje que eu prometo pra vocês. Você que tá chegando também em 2040 e tá ouvindo esse podcast em 2023, essa história permanece ativa. Eu garanto pra você, porque eu estou com ela aqui. Fanzaço, Anne Lotter, seja muito bem-vinda. Edu, prazer é todo meu. Nossa, gente, posso falar um negócio do Edu? Eu tô conhecendo o Edu hoje, mas a energia dele é tão gostosa, é tão bom estar perto de você, Edu, porque ele fala de uma forma tão de paz, assim, sabe? A energia dele é tão positiva, que é muito bom estar aqui perto de você. Eu que agradeço, que sonho, de verdade. Ah, obrigada, obrigada. Eu acho que é tão mágico o que o podcast tem me proporcionado de conhecer tanta gente legal, sabe, Anne? E ver você, e eu te conheci, vou confessar, eu te conheci através do Fausto, porque eu acompanho muito, sempre acompanhei, né? Eu tive a honra de trabalhar 3 ou 4 anos seguidos no Troféu Melhores do Ano com ele, né? Foi quando eu conheci o Zé Armando Vanucci, foi quando o Zé fez a ponte e me apresentou a Bidu, que pra quem não sabe, quem sabe o Zé Armando já sabe que eu falo em todo podcast do Zé Armando, que eu só tô aqui hoje por causa do Zé. Eu conheço o Zé Armando também, que é uma pessoa incrível, ele é um profissional maravilhoso. Aliás, tá me devendo um almoço, marca toda semana e desmarca. E aí o Zé me apresentou a Bidu, e a Bidu veio somar, enfim, tal, pra que a gente estivesse aqui hoje. Então eu acho que nada é por acaso, então tinha que ser, então que prazer te ter aqui. Nada é por acaso, obrigado, é verdade. Obrigado. Sei que você tá numa semana corrida, de compromisso de um monte de coisa, e você conseguiu ter um tempinho pra vir aqui pra gente contar a sua história. E eu acho que, acima de tudo, Anne, registrar pra eternidade um pouquinho de quem é a Anne, porque às vezes a gente olha de uma forma na tela da TV, mas quem será que habita ali atrás? Então esse é o propósito de hoje. Ótimo. Obrigado. De quem é a Anne até aqui, né? Porque a Anne tá sempre em transformação, a gente tá sempre mudando, né? Então acho que a gente pode falar um pouquinho desse resumo da vida da Anne, dá pra quase fazer um longa, mas enfim, a gente vai tentar resumir. Incrível. Te trouxe presente. Olha, presente. Sabe que eu venho de Bragança Paulista, que é interior de São Paulo. Adoro o interior, eu venho do interior também. Você vem de onde? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Santa Rosa. Mais precisamente de Giruá, como o Faustão gostava de pontuar. Porque Giruá é uma cidade muito pequenininha, tem, sei lá, uns 6 mil habitantes. Então, quando eu falo de Giruá, ninguém conhece. Então, eu tenho que falar uma cidade um pouco maior. Você tem familiares lá ainda? Meus pais moram em Santa Rosa. Meus pais, meus irmãos, todo mundo já é maior que Giruá. Tem 70, 80 mil habitantes. Aí já dá pra... Já falar que é uma... já é uma cidade grande, uma cidade né? grande, já. Mas eu trouxe de Bragança pra você um mimo da Chocolate Nicolate. Ai, obrigada. São chocolates incríveis, maravilhosos. E eu falo, Anne, porque quando a gente tá falando ali fora de construir canal, enfim, que você tá vivendo essa fase também. Sim. É um parceiro que tá comigo desde o primeiro episódio. Olha que legal. E é uma chocolateria gourmet, não sei se esse é o nome que eu diria, mas assim, é maravilhoso. Pão de mel aqui? Tem tudo, tem. Gente, eu amo pão de mel. Mas você vai ver o melhor pão de mel da sua vida. Jura? É a coisa mais... E sabe o que é o mais impressionante? Eles sempre presenteiam os meus convidados. A embalagem é linda, eu admiro demais eles. Gente, não tem nada melhor na vida do que pão de mel. Sério, eu amo pão de mel. Bom demais, né? Eu amo. E eles me presenteiam os convidados, sendo que eles não vendem chocolate o tempo todo, eles só vendem localmente em Bragança. Então Sério? não faz sentido nenhum eles me darem chocolate. Não, mas eu acho incrível, porque mas quem é de por Bragança acreditar. só compra lá, com certeza. Só compra lá, mas é por acreditar, né? Então Obrigada, isso é mágico, obrigada, isso é mágico. Obrigada. Um outro parceiro também que te mandou o nosso presente mais aleatório, porque ele faz os campos de futebol society, no Brasil todo. Foi premiado agora, tá sendo muito reconhecido que ele fez o estádio do Botafogo, acho que é o primeiro estádio do Brasil com gramado sintético. E ele que fez também. E ele te mandou um campo de futebol. Um campo de futebol. Você sabe que eu tá joguei futebol quando era adolescente, É né? mesmo? Eu jogava Um tapetinho de grama, um capacho pra ir pra arrasou, sua área, pé, seja, enfim, é só um mimo só. Gente, quanto presente, meu Deus. E aqui é uma squeeze do NapaCast com os graus pra você ver se sua água tá gelada, tá boa, só pra você lembrar. Gente, já valeu a pena ter vindo aqui, viu? Já ganhei um monte de presente. Só o mínimo, só que é o mínimo que a gente pode fazer. Muito bom, muito bom. Obrigado, Edu. Obrigado. Vou te agradecer. Carinho. Obrigada mesmo. Anne, me conte tudo.
De modelo pra jornalista, jornalista pra apresentadora, deixou de ser modelo, deixou de ser jornalista, continuou sendo apresentadora, misturou tudo. Quem é Annie Lotterman? Ó, foi incrível isso, hein? Jura? Quem é a Annie? Nem eu sei. Já me perdi. Já me perdi no meio do caminho e tô tentando me achar. Assim, eu acho que a gente tá sempre em construção, né? O bom da vida é você ser um pouquinho de tudo sempre que precisar, né? Então, eu acho que eu saí do Rio Grande do Sul, no interior, a roça me ensinou muito, me deu muito dessa força que eu tenho hoje. E eu diria que a Anne é a pessoa que vai aproveitando as oportunidades da vida. Se tem uma porta aberta, você pode ter certeza que eu vou entrar e vou dar o meu melhor naquela porta. Então, a primeira porta que se abriu, para eu sair do Sul, foi ser modelo. Então, foi a porta que se abriu e eu saí do Sul. Ela me serviu para sair de lá e vir morar em São Paulo. Depois, eu, incomodada, fui morar no Rio, onde eu fiz faculdade de jornalismo, onde eu me formei, onde eu casei, onde eu tive 2 filhos, onde eu entrei no mercado de jornalismo. Depois eu vim para São Paulo, trabalhei em São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei na Globo lá, porque eu comecei na Band, no jornalismo da Band. Aí a Band Rio me transferiu para São Paulo. Trabalhei na Band São Paulo, no jornalismo. Voltei para o Rio. Estúdio, nessa época estúdio. E aí eu voltei para o Rio. E aí foi quando eu entrei na Globo. Fiquei 4 anos na Globo News, fazendo rua, sempre fazendo rua. Você curtia? Eu amo trabalhar na rua. Eu amo trabalhar na rua. Acho que estar perto da notícia. Eu falo que a gente entende mais a história quando você está ali, vendo a história acontecendo na sua frente, né? Então, acho que o jornalismo de rua, ele te proporciona esse tipo de aprendizado. Você vê a história acontecendo ali na sua frente e você tem que fazer a versão daquilo que está acontecendo, né? Então, é você escrevendo a história. Então, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Depois eu fui para a TV aberta, na Globo, também trabalhando na rua, e depois que surgiu a previsão do tempo, assim, na minha vida. Então, eu comecei em estúdio, fui para a TV rua, depois fui para a TV aberta, fazendo estúdio de novo, que era a parte de jornalismo da previsão do tempo, e aí depois fazendo a previsão do tempo no Rio, depois de 10 anos, a Globo me transferiu para São Paulo. E aí eu fiquei 2 anos na Globo São Paulo, fazendo a previsão do tempo no Jornal Nacional. Foi quando eu saí para trabalhar com o Faustão. Então, assim, você vê, Rio-São Paulo tá sempre puxando. Mas São Paulo tem uma coisa comigo que é sempre o recomeço de uma grande fase boa na minha vida. Então, eu recomeço aqui. É onde a Anne realmente é desafiada. É onde a Anne tem que se mostrar. É onde a Anne é desafiada a mostrar mais de quem ela é. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por São Paulo, por isso também. Assim, amo o Rio de Janeiro. É onde eu fiz minha história, construí grande parte da minha história afetiva. Mas São Paulo é o que me impulsiona. Que demais isso. Nessas suas transições, em que momento você acha que foi mais difícil? Foi sair de um jornalismo estúdio para uma rua, tá ali perto, da rua para a previsão do tempo, que eu acho que a previsão do tempo, quando eu bati um papo aqui com a Michelle Loreto, eu falei, Edu, quando eu comecei na previsão do tempo, eu apontava pro nada, era um quadro verde. A gente sabia que era mais ou menos aqui assim, e vamos que vamos, tinha que estudar, enfim, tal. Né? O que foi mais difícil até chegar no Fausto, nessa última... Edu, acho que tudo são fases na vida, né? Tudo que tira do seu conforto, do seu lugar de conforto, gera uma tensão e você tem que aprender. Então, eu lembro da primeira vez que eu fiz um ao vivo na Globo News. Eu tava tensa, porque tinha saído do estúdio da Band, então ali eu dominava. E de repente eu tinha que fazer um ao vivo, era no jornal das 10 da noite, da Globo News, André Trigueiro, que era um cara que eu continuo admirando até hoje, mas pra mim era gigante. E olha, eu lembro até hoje ele me chamando, eu ouvindo no ponto, eu tinha que entrar ao vivo, falar, eu decorei meu texto, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. E eu lembro até hoje do técnico que chegou pra mim, de áudio, e falou assim, Anne, deixa eu te falar um negócio. Você não precisa estar o tempo todo na frente da câmera. Se você ficar mais confortável e se você sentir melhor, você pode combinar com o cinegrafista, em algum momento, ele sair de você, vai mostrar o que está acontecendo e você lê, se bater o desespero. Eu falei, cara, por que ninguém nunca me falou isso antes? Sabe assim? A tensão ali. Aquela tensão, eu não conseguia pensar, raciocinar, e de repente alguém que está ali do seu lado, que quer te ajudar, você fala assim, peraí. Norte, né? Cara, eu lembro até hoje dessa dica dele, assim, E aí eu combinei com o cinegrafista, falei, olha só, eu vou falar isso, isso e isso. Quando eu falar isso, você sai de mim. E aí, porque aí eu vou ler no papel. Porque eu tava tão nervosa, eu precisava de um conforto naquele momento, sabe? E eu achei na equipe... Primeira entrada ao vivo. Eu achei na equipe aquele conforto. E ele fez exatamente o que eu tinha pedido pra ele. Então, desde então, eu falei, olha,
Dá pra Na respirar? vida a gente nunca faz nada sozinho, né? Então, você tem que saber com quem você tá indo pra guerra. Não Mas importa se é o mais forte, se é o mais preparado, mas quem tá indo com você pra guerra são pessoas que precisam estar ali te apoiando. Se for pro front com você, vai pra frente. vai pro front com você. Então, você tem que contar com essas pessoas. Então, é um trabalho realmente de equipe sempre, né? Mas eu acho que o mais interessante, Anny, nesse ponto, eu acho que é algo que a gente aprende muito, é o saber ouvir também, né? Lógico. Porque se vem um técnico de áudio falar com você e você não tá disposto a ouvir, porque assim, eu sei, Eu sei, eu estudei pra eu isso. estudei para não esse sei o jornalismo, quê. você é o técnico de, né? Que existem os pré-julgamentos, os pré-rótulos, É. e aí você não sabe ouvir. E às Mas- vezes é ali, né? Mas eu acho que nisso, graças a Deus, eu sempre consegui manter meus 2 pezinhos bem firmes no chão. Eu sempre tive a humildade de reconhecer que eu não sei tudo e que eu vou precisar de ajuda e se eu precisar de ajuda, eu sei para quem eu posso pedir e reconhecer que você não sabe, eu acho que é o maior aprendizado na vida. Falar assim, olha, isso eu não sei. Porque tem muita gente que tem dificuldade, né, de falar, eu não sei fazer isso. Você vai lá, inventa que sabe fazer e faz. Eu não invento. Se eu não sei, eu falo, bom, isso aí eu não sei, mas eu vou aprender. Ensina. Me ensina aí que eu vou aprender. E Consigo. basta me falar uma vez, que eu vou pegar aquilo ali pra Demais. vida, sabe? Vou dar o meu melhor sempre pra crescer, pra melhorar. Mas isso que é mágico, né? É a gente estar disposto, né? Ter Aprender. disposição a isso, né? Não É. achar que tá tudo pronto, né? É. Porque acho que até quando você disse ainda, eu continuo me reinventando, eu continuo me transformando, seria muito mais fácil quando você chegou e falou assim, agora eu tô aprendendo com o canal no YouTube, agora eu tô aprendendo É. na internet. Pô, como tá aprendendo? É. Olha, né, na minha visão simplista, cara, a bagagem que você tem, né, a experiência que você tem, você ainda se permitir falar que continua aprendendo. Eu acho isso tão importante, né, Anny? Eu acho que eu sempre exigi muito de mim, assim, sabe? Reconheço que não sei, exigi muito de mim e sempre fui muito atenta. Eu fui sempre de observar. Bom, eu não sei, eu chego em qualquer lugar, eu nunca vou ser aquela pessoa que vai chegar, causando. Não, eu vou chegar, eu vou entender o meu ambiente para saber até onde eu posso ir. E aí eu vou aos poucos. Então, eu sempre vou aos poucos. Eu sempre sou meio mineira, assim, eu vou chegando pelas beiradas, sabe? Eu vou olhando e vou comendo pelas beiradas e vou experimentando e vendo se eu gosto. Porque eu posso não gostar, aí eu volto. Esse é o direito. É meu direito. Então, eu vou experimentando e vou me testando e vou me descobrindo. Eu falo, olha aí, ó. Olha aí, ó. Não é que é possível? É possível, eu não sabia, mas agora eu sei. Eu tava com medo, com muito medo, e agora eu continuo com um pouquinho de medo, mas é um medo que não vai me frear, não vai me parar, mas que vai me impulsionar a ir pra frente. Então, acho que assim, eu sempre fiz as pazes também com medo, porque a vida sempre me desafiou muito, e eu sempre tive muito medo de muita coisa. Mas no momento que eu olhei pro medo e falei assim, olha, o medo pode me ajudar, o medo pode ser meu aliado. Uhum. Falei, medo, tá bom, você tá aqui, eu tô vendo que você tá aqui, tá? Você tá aqui dentro de mim, eu entendo que isso é necessário, Sim. mas eu não vou deixar você dominar, eu vou te usar a meu favor, beleza? Vamos junto? Vamos junto. Demais. Então, assim, o medo sempre foi meu Uma aliado. parte ali. Sempre foi meu aliado pra me empurrar, pra me jogar pra cima. É mais difícil quando você toma a decisão pro novo, quando você tomou na sua carreira, nas suas experiências, enfim. Como foi lidar com esse medo nessas transições de carreira e nessas transições com filhos? Nossa, com filho, com filho a gente sempre tem medo, né? Você pensou 2 vezes muito em trocar de, sei lá, de cidade, de emissora, de tudo, no momento dos filhos também, de ficar distante, ou de não estar perto, ou de colocar a sua atividade muito mais à frente, sua carreira, e falar, pô, agora eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes. Enfim, como que a Anny mãe também conseguiu pôr o pé no chão e se planejar para isso? Olha, eu sempre fui do seguinte pensamento. Cabe na mala? Vambora. Tá. Eu não me prendo muito Lugar. a lugar, a minha casa, as minhas cortinas, nada. Demais. Deu na mala? Vambora. Meus filhos pequenos, vai um em cada braço? Vai. Tenho 2 mãos. Um em cada mão? Vamos? Vamos. Então, assim, eu nunca tive medo de encarar a novidade. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim. Não tenha medo do desconhecido. Torne conhecido. Uhum. Não aguentou? Volta. Volta. Mas olha que surpresa boa você pode ter ali na frente por vencer o medo do desconhecido, né? E sempre foi assim. Então, quando eu tive filho, eu sempre sonhei em ser mãe e fui mãe razoavelmente cedo, com 29 anos. Com 31 eu tive meu segundo filho. E aí eu fiquei viúva com 33, e aí eu tive logo com 34, 35, eu saí do Rio para vir para São Paulo, no momento que eu falei, não quero sair daqui, dessa cidade, eu não quero sair desse bairro, eu não quero sair dessa rua, eu não quero sair dessa casa.
Falei assim, não, Anne. E isso a Globo foi muito incrível comigo. Eles foram muito, muito incríveis. Eles sempre foram incríveis comigo. Mas os meus chefes sempre foram grandes líderes na Globo. E eles falavam assim, mas Anne, você já pensou que pode ser bom para você? Você já imaginou? Você já pensou que você pode estar preparada para isso? A gente sabe que você está com medo. Mas pensa que pode ser muito bom para você. E aí eu falei, realmente eles têm razão. Vai ser bom para mim. Então eles tiveram uma visão muito além, assim, da minha Eles te capacidade. impulsionaram. Muito, muito. E sempre me impulsionaram, sempre viram em mim um talento, talvez, que eu não chegava. conseguia ver. Eh, Tanto que eu cheguei no Jornal Nacional, eu falei assim, caramba, eu cheguei no Jornal Nacional, o principal jornal da casa, o principal jornal do Brasil, graças a eles que viram em mim um talento. Óbvio que tinha todo o meu esforço, tinha toda a minha dedicação, sempre dei o meu melhor, eu sempre fiz isso, né, nunca decepcionei, sempre busquei, né, ser uma boa Mas tinha um quê de profissional. coragem ali. Mas lógico que eu tinha muito um quê de coragem meu, mas tem um monte de gente com um monte de coragem aí que não é reconhecido, Sim, né? sim. Então, assim, eu tive o privilégio e a sorte de estar num lugar onde eu me dediquei ao máximo, eu dei o meu melhor, sim, mas eu tive o reconhecimento profissional também. Eh, Então, meus filhos sempre vieram comigo nessa minha loucura, assim, nesse meu sonho de tornar meus sonhos realidade. E eu sempre passo isso muito para eles, assim. Você compartilha de projeto, de ideia, mesmo eles sendo pequenos, você conta como... Sim, Sim. agora o meu canal no YouTube, eles estão assim, mamãe, quando que você vai lançar? E aí, quando eu falei o Qual a idade nome, deles? o Gael tem 10 e o Léo tem 8. E aí, quando eu falei, como é que vai ser o nome do seu canal? Eu falei, vai ser Dane-se. Como? Eu falei, dane-se. Aí o Léo, pequenininho, me olhou e falou assim, mamãe, mas isso não é um palavrão? Ai, que demais isso. Que mágico isso. Eu falei, não, filho, dane-se não é um palavrão, Palavrão. assim, né? Se Não. fosse outra palavra, até poderia ser. Sei, Mas e não precisa falar dane-se, fala da-ane-se, que é o Da-ane-se. canal da Anne, Da da Anne, Ane-se. Anne, Então é um jeito de ser da Muito Ane-se, da bom. minha mamãe. E você compartilha com eles. Muito. Muito. E aí eles chegam na escola e eles falam, segue o canal da minha mãe. Eles falam? E aí ele chega, Que mamãe, fulano já tá te seguindo, coleguinha dele. Só que demais isso. o assunto não é pra criança, né? Mas tudo bem. Mas que demais. É um sentimento de orgulho, não é? É, super, super. A gente divide muito, assim, a gente tem muito orgulho um do outro, a gente troca muito essa vibração de valorizar e de realmente festejar a conquista do outro, né? E quando rola essa transição, indo pro YouTube, depois a gente volta Tá. no resto, mas assim, só pra pegar esse gancho que eu achei fantástico. Pelo fato da Anne estar empreendendo, construindo seu próprio canal, É. né? Empreendendo porque muda de ser contratada para conduzir um projeto próprio, Próprio. né? É. A aceitação deles é diferente também, não é? Sim, De poder dar palpite, de poder... Não é? não, com Mas certeza. desde a criança, eu acho... O meu tem 5, e eles dão uns palpites e falam, ô pai, você gravou... Ele não fala napa, fala mapa. Mapa. Gravou o MapaCast? Gravei o MapaCast. Quem que foi? Aí eu conto, falo, por que você não chama o Patati Patatá? Eu falei, filho, o Patati Patatá não dá, dá pra ainda mim, tá? não Mas dá, é legal quem porque já sabe quer um dia. opinar, né? Mas é já legal quer você opinar. ouvir. Não, eles falam que eles fazem campanha na escola, eles já opinam sim. Mas como o assunto é mais feminino, é mais de mulher, né? Então eles estão mais assim, tentando entender ainda o processo todo. Mas eles estão achando o máximo, porque TV aberta, cada vez menos essa geração assiste, né? Então, para eles, talvez, a mamãe ter um canal no YouTube é muito mais gigante Sim. do que, sei lá, tá numa televisão aberta, entendeu? Num canal legal, fazendo um programa legal, independente com quem for. Então, assim, eles acham o máximo. Nossa, a mamãe tem um canal no YouTube. E Pra eles, é eles consomem muita- YouTube? Super, 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 super. super, super consomem YouTube. E E acho... você como mãe lida bem com isso, com eles usando? Eu lido. Você é chato? Bom, não, assim, eu tento dar um limite Tá. de tempo de tela, Tá. porque eu acho que realmente emburrece um pouco as crianças, elas deixam de pensar. A gente tem o tempo de leitura todo dia em casa, então hora de ler. Então só pode ver um pouquinho de tela se lê o livro. Já leu o livro? Já fez o dever de casa? Já estudou? Aí eu sou aquela mãe que libera um pouquinho de tela todo dia. Tá. Porque aí é um pouquinho todo dia, não é aquela exaustão no fim de semana, né? Tem gente que só permite fim de semana. Sim. E aí vira Vira pior, é um horas vício, e não dá. horas e horas naquela tela. Não, eu Pior. tento dar Dosar, doses um homeopáticas ali. pouquinho todo dia. Eu falo, acho que funciona. Mas controlando também o que vê, Anne? Você se preocupa em ver e saber se não... Eu sento muito do lado deles e fico vendo o que eles estão assistindo, sem eles perceberem muito, sabe? Tipo, deixa eu aqui dar uma olhadinha. Só O que eles estão policiar. vendo? O que eles estão assistindo? Pra dar uma policiada. E às vezes eles vêm assim, mamãe, eu queria o jogo tal ou o programa tal. Eu falei, tá, peraí, deixa eu ver se isso pode Pode. ser pra sua idade.
E aí eu dou uma pesquisada antes, já tem os grupos de Legal. mães que falam, ó, Aham. esse programa não é Esse é legal, legal. esse jogo não é Aham. legal. Eu falo assim, olha, desculpa, esse ainda não vai Não. rolar. Então tem outros jogos aí, se vira com Legal. esses, mas esse aí eu não vou baixar não. Porque como eles têm uma idade, eu tô vendo pela visão do meu filho, né? Pô, se minha mãe tem um canal no YouTube, eu também posso ver tudo, Ver tudo, né? É. Então é importante ter essa preocupação, né? Porque muitos pais, inclusive vocês que estão nos ouvindo, às vezes não tem essa preocupação de entender o que os filhos estão vendo, né? E não é porque você é do meio ou é da comunicação que tudo pode ser permitido, porque É. tudo pode. Não dá também, né? Não, e não é porque você é adulto, tem controle sobre o que você faz, que a criança já entendeu que ela consegue ter controle sobre ela, né? Então você tem que dar um limite, realmente, até porque criança precisa de limite, né? Aliás, uma parte de tudo isso, essa semana eu estava vendo uma matéria, enfim, que alguns adolescentes questionavam os pais sobre a fiscalização do uso de rede social, YouTube e tal, falando, é a minha privacidade, você não tem que ver. Não existe a privacidade do seu filho, então você tem que ver sim e veja mesmo Tem o que que ver tá sim, acontecendo. óbvio. Tem essa. Eu, Eu hein? sou adolescente e minha privacidade tá invadindo minha privacidade vendo o que eu tô assistindo. Eu vou ver o que você tá Vou assistindo ver, sim vou e ver. veja sim, porque o risco é enorme. Quem tá pagando o celular? Quem tá pagando o iPad? E Quem os, tá e pagando os, a e os conta de vilões internet? estão circulando, enfim. Não, Mas isso é menor importantíssimo. condição. Ô, Anne, voltando. Voltando. A Anne sai da Globo e decide trabalhar com o Fausto. Sim. Como foi esse convite? Como foi essa transição? E você parar pra decidir isso? Assim, eu vou sair de um jornalismo para o entretenimento. É. Porque é uma mudança. Nossa. E ainda mais É. num projeto. Eu não me recordo de tudo que eu vi de Fausto, do que foi essa nova experiência Essa na nova Band. experiência, tudo na minha vida aconteceu muito rápido, assim. Tava ali, aquela marolinha, o mar Boa. calmo, de repente vem uma onda e vrau, te leva, sabe? Na minha vida sempre foi assim. Tô num lugar, de repente é uma ligação, é alguém que fala, mudou. De um dia pro outro minha vida muda. E com o Fausto foi assim. Nunca imaginei que um belo dia alguém ia me ligar, falou assim, Anne, quer participar do programa do Faustão? No Domingão do Faustão, na Globo. Eu falei, como assim? Não, a gente precisa de alguém aqui pra ser júri de não sei o quê. Blá, blá. Tá bom, amanhã, grava amanhã, tá bom. Tá, beleza. Nunca tinha visto o Faustão pessoalmente, pensa. Mesmo sendo da casa. Mesmo sendo da casa. E aí fui, participei, adorei. Falei, nossa, legal, né? E você imaginaria que Faustão. ele te conhecia? Não. Não, também não. Depois eu fui de novo. E aí, depois dessa minha segunda participação, o Faustão me ligou pra me dar um feedback da minha participação no programa dele. Eu falei, no início eu achei que fosse trote de algum amigo, né? Falou assim, Faustão, não sei o que. Eu falei, Aí sabe quando você dá aquela olhadinha em cima do celular? Falou, que número que é esse? Não, é o número de São Paulo. Você falou, pô, número de São Paulo? Quem poderia estar se passando pelo Faustão, na minha cabeça, né? Quem Meus imita, amigos. né? Quem imita? Quem imita o Faustão que poderia estar se passando pelo Faustão? Eu falei, cara... E aí ele começou a dar detalhes, eu falei, nossa, é ele mesmo. Eu falei, ih, caramba. E aí ele me ligou pra dar um feedback. Aquilo, eu falei, gente, ele é tão gigante. Ele é Generoso, né? tão gigante, mas ao mesmo tempo ele é tão generoso de ter preocupação de me ligar pra me dar um feedback da minha participação no programa dele. Eu falei, meu Como Deus. júri. Com júri, Esse foi num outro quadro que eu participei, que tinha que acertar a música. E eu falei, meu Deus. Aí depois disso ele me chamou pra pizza, a famosa pizza na casa dele. Aí eu fui uma vez, 2 vezes, enfim. A gente teve a oportunidade de se conhecer mais, conhecer as pessoas que frequentavam a casa, que frequentam a casa dele. E aí ele me fez o convite. Na transição pra Band. Ele falou, quero que você venha trabalhar pra mim. Aí eu falei assim, não, tô bem aqui, Fausto, obrigada, te agradeço. Não tenho interesse, eu quero continuar na Globo. Acho que eu tenho um percurso longo aqui, acho que tenho uma carreira longa ainda pra fazer, pra percorrer aqui na Jornal Globo. Nacional. Eu tava na previsão do tempo do Jornal Nacional. E isso era gravado em São Paulo mesmo, é Rio? Aqui em São Paulo, em São Paulo. E aí meio que morreu a história. Quando eu agradeci, eu falei, não quero. Depois teve algumas tentativas, alguns meses depois, até que uns 5, 6 meses depois do primeiro convite, ele falou assim, Gaúcha, o negócio é o seguinte. Direto com ele. Direto com ele. Eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, mas Fausto, ele pensa que pode ser bom, de novo aquela coisa, pensa que pode ser bom pra você. Aí sabe aquele momento que você senta e você fala assim, você olha tudo pra sua história de vida, e você fala assim, caramba, mas a Anne é aquela pessoa que sempre aproveitou as oportunidades. A Anne é aquela pessoa que viu uma porta aberta e vai atrás dessa porta aberta, ela entra nessa porta, ela não vai lá e fecha a porta. Eu falei, vai contra a minha história eu não aproveitar essa oportunidade. Porque eu sempre aproveitei todas as oportunidades. Demais isso. Aí quando você olha também para dentro do que você está fazendo, dentro do jornalismo, você fala assim, bom, eu estou no Jornal Nacional, que é o
máximo, que é o top ali. Então, assim, que é um lugar também solitário. Quando Sim. você chega num lugar como o Jornal Nacional, é um lugar solitário, porque todo mundo quer estar ali, mas só você conseguiu chegar ali. E daqui, pra onde eu vou? Sabe? O que que eu quero daqui pra frente? E quando eu me questionei isso, o que que eu quero daqui pra frente, eu falei, nossa, acho que eu quero trabalhar no entretenimento. Por que não? Por que não? Pode ser legal, pode ser bom. E, de novo, a porta tá aqui. É isso que você tem de disponível hoje. Você vai ou não vai? Cara, vou, Fausto. Vou trabalhar com você. Você nem sabia o que era. Não, eu já sabia. A gente Mas assim, conversou e tinha um tal. ensaio, fizeram tipo um teste antes pra ver se você se dá bem, nada. Não, não. Ele falou, Foi. você vai apresentar junto comigo o programa. Eu, você e o João Guilherme. Eu falei, vamos. Adoro um desafio, né? Ai, meu Deus do céu, adoro um desafio. Adoro o desconhecido. Torno conhecido. Torno conhecido. Torno conhecido. E foi isso. Então, foi uma transição muito rápida. Foi uma transição que eu demorei 6 meses amadurecendo na minha cabeça. E eu pensando, bom, se tiver que ser, vai ser. E no primeiro não, ele não desistiu de mim. Então, ele tinha realmente interesse ali que eu, né, dessa mudança, que eu fosse com ele pra Band. E quando a gente sentou para conversar, com ele, com os diretores e com todo mundo, eu falei, bom, o negócio realmente vai rolar. Sério. É sério. E aí eu fui. E em 1 ano e meio, 2 anos, a gente fez o que ele faria em 7 anos na Globo, assim. Então eu falo que 1 ano e meio foi minha MBA, minha pós-graduação, tudo, assim. O tanto que eu aprendi com ele, o tanto que eu entendi que eu poderia fazer, que eu poderia mudar e que existia um talento aqui dentro de mim que eu poderia mostrar e não ter medo de mostrar, valeu tudo, valeu cada segundo. E não me arrependo 1 segundo, eu falo sempre. A Anne se arrependeu de ter saído da Globo para trabalhar com o Faustão? Zero. Eu não me arrependi 1 segundo da minha vida, 1 segundo da minha carreira. E eu sempre falei isso pro Fausto. Falei, Fausto, eu tenho certeza que eu tô onde eu preciso estar. Eu tô aqui porque eu preciso estar aqui. E eu preciso aprender o que eu preciso aprender com você, independente do tempo. Se for 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não importa. Eu sei conscientemente, racionalmente que eu preciso estar aqui e o tempo que for necessário, eu vou estar aqui. Você pode contar comigo. Assim como ele sabe que pode contar comigo sempre. Não só o Fausto, como o João também, que é o amor da minha vida. Assim. Nessa transição, qual a grande diferença como profissional de sair do estúdio da Prisão do Tempo, do jornalismo e ir pro entretenimento ao lado do mestre do entretenimento, né? Então tem esse peso também, né? Porque não é ele te assistindo, ele tá junto. E aí, assim, como profissional, assim, dinamismo de palco, dinamismo de fala, postura, raciocínio rápido, porque tem coisa que não tem roteiro com ele, não né? Tem roteiro. Não tem roteiro com ele. Não tem roteiro, não tem TP, não tem nada. É um voo cego, assim, cego, né? É absurdo, Você né? se joga no precipício, você não sabe se vai cair lá embaixo, você vai ter uma árvorezinha pra você se segurar no meio do caminho. É isso. Mas eu acho que, assim, no jornalismo a gente sempre tá contando a história do outro, né? E aí, de repente, no entretenimento, você muda um pouco de posição. Você se expõe muito mais. Então, era muito mais a Anne pessoa do que a Anne jornalista. Não que o jornalismo não me serviu. O jornalismo continua sendo meu guia ali, né? Eu uso sempre, todos os dias, o jornalismo tá no meu DNA e me ajuda a viver e achar o meu lugar. Mas o entretenimento, ele te desafia em outro ponto, assim. Acho que é você ter que se expor um pouco mais a sua vida, expor a sua personalidade, e aí você pode ser criticado também. Sim. Porque uma coisa é você contar a história do outro, outra coisa é a pessoa te ver ali, e aí não tem como você usar uma máscara. Esquece. Ou é você ou é você. Esquece. Não tem como você fingir quem você não é, porque as pessoas percebem em casa. Quem tá em casa saca. Você que tá me ouvindo, você percebe quando tá falso. A gente tem a capacidade já de perceber. Ou quem tá assistindo a gente também. Você fala, nossa, ela tá usando uma máscara. Quem é essa pessoa falsa aí? Então, eu acho que quando você passa a verdade, independente de que verdade for, você não vai agradar todo mundo. Mas você foi verdadeira, você constrói sua história e você vai atrair as pessoas que acreditam em você, na sua história, na sua verdade. E ponto, acabou. E aí vale. Acabou. Mas aí a Anne, que entre aspas, é mais... talvez planejada, gosta do roteiro, Nossa, a jornalista CDF, CDF, que estuda, tal. Como lidar com o improviso? Como foi o improviso pra você ali de... Pra mim, assim, eu sempre estudei muito nesse 1 ano e meio trabalhando com o Fausto, eu sempre estudei muito, eu li muito, tudo sobre o convidado, eu lia, e mantinha aqui, ó, as informações fresquinhas na minha cabeça, porque eu sabia que dependendo do que o Fausto Jogava? jogado... Que é um jogo, né? É um jogo. É um jogo. Ele joga uma informação, eu
poderia jogar uma outra informação. Ah, não teve oportunidade. Ele jogava outra informação, eu falei, posso ir por aqui. Então, às vezes, terminava o programa, você fazia poucas participações, mas você estava esgotada mentalmente, porque o tempo todo na minha cabeça eu estava ali, Tava sabe? ali. Estava ali presente. E isso te dá uma habilidade de raciocínio muito mais rápida, com certeza. Os motes de protetora do João aconteceu no decorrer das gravações. De saber que a Anne defendia, colocava o João em algumas sinucas de bico ali, em algumas situações, mas ao mesmo tempo tava ali pra acalantar. Ai, Então, gente, não tem como como foi? acalantar o João, gente. Sensacional. A gente esquece, mas o João tem só 19 anos. Pensa Sensacional. quem era você, com 19 anos. Ai, Fico pensando quem Imagina. era eu com 19 anos. Uma menina, uma moleca que não sabia nada da Nada. vida, né? E o João sabe muito Muito. da vida já, apesar da pouca idade dele. Porque ele sempre conviveu muito com pessoas mais velhas. Uhum. E pessoas interessantes, e pessoas inteligentes. Então a bagagem que ele tem com 19 já é gigante. Só que a gente não pode esquecer que ele tem 19 anos e que tudo bem ele escorregar de vez em quando, e tudo bem ele gaguejar de vez em quando, e tudo bem. Eu acho que quando você se permite errar e se permite acertar e se permite aprender, vai embora. E o João é verdadeiro. O João não tem máscara. real, né? Não tem, É real, ele né? é real. É real. Quer coisa melhor E do o que mais a gente quer ver hoje é real, é né? realidade, ele é real, ele é aquele menino doce mesmo. Às vezes ele tá brincando, não, Anny, eu acho que eu sou muito bonzinho, eu tenho que ser mais durão. Eu falei, que durão, João? Você nem consegue ser, para. Não é, cara? É legal isso, porque nessa leitura, né, Anne, falando enquanto comunicadora também, eu acho que o Fausto traz muito isso, o que a gente vê hoje em matérias falando de personalidades ou influencers, seja o nome que for, que querem ser mais ativos em redes sociais, em YouTube. A maior carência nessa linha de crescimento tem que ser real. Tem que ser real. Porque tudo que é fio, é chato, quanto mais real você for, você vai falar do seu lifestyle, mas vai falar dos perrengues, vai falar que atrasou no médico, vai falar que o carro bateu, que o feijão queimou, seja o que for, que eu tô lavando minha louça hoje, lá, é a realidade. É real. E o Fausto traz muito a realidade pra isso, né? E isso ficou, por mais que, logicamente, acho que nessa trajetória da Band, diferente do que era o Fausto na Globo, não era ao vivo, vocês tinham ainda a ideia de gravar, mas era um gravar valendo, pelo que eu entendo, né? Muito. Porque não tem corte, né? Não tinha corte, não. Não tinha É isso corte. que é um ao vivo. É. Ele faz como se fosse. O Vanucci falou pra mim aqui. Falou, o Fausto grava como se fosse ao vivo. Sim. Sim, e ele tem uma coisa que pra mim é maravilhoso, assim, de ver, apesar do tamanho dele, o respeito que ele tem com o público é um negócio surreal, assim, sabe? Respeito com o horário. Às vezes, vai marcar 2 horas da tarde, vai começar a gravação. 15 para as 2 eu tava no estúdio. Porque às vezes ele começava antes do horário marcado, e aí ficava aquele barata voa, todo mundo, ai meu Deus, o Fausto tá vindo, ai meu Deus, vai começar. E já aconteceu dele começar um programa sem a gente no palco. Eu tô lá no camarim, aí de repente você escuta o barulho. Eu falo assim, A música começou. Começou, é o João. Aí ele, caraca, meu pai é doido. Eu falei, não, ele já tá no palco. Eu falei, corre. E a gente entrava por trás. Eu falei, Fausto, eu corro 21 quilômetros e não consigo te acompanhar. Como assim? E aí ele dava gargalhada. Maravilhoso. Que Fausto é demais maravilhoso. isso, que demais isso. Uma energia absurda, uma força absurda. Como a Anne entra no primeiro programa e como a Anne sai no último? Não reconheço a Anne que entrou. Não. Não consigo, assim, nossa, entrou uma menina cheia de medo. A Anne que começou no primeiro dia com o Faustão, tava insegura, com muito medo, mas com muita vontade de mudar, de aprender, de entender, de se experimentar num lugar diferente, num ambiente diferente. E tentando seguir aquele sexto sentido, assim, sabe? Aquela vozinha que vira e fala assim, vai, que esse espaço é seu, vai, que esse lugar é seu. Então, eu falei, bom, se esse lugar é meu, Eu vou. eu vou. E saio completamente diferente, assim. Acho que eu trabalhei no jornalismo, fiz entretenimento na televisão, então aprendi esses dois lados, como funciona tanto o jornalismo como o entretenimento em televisão. E agora eu estou me desafiando de novo, então juntar o jornalismo com o entretenimento para a internet, para YouTube. Então, assim, eu sei que eu estou me aperfeiçoando como profissional, eu sei que estou melhorando como pessoa, como profissional, e acho que esse é o meu diferencial, é você estar aberta para aprender e crescer como pessoa e como profissional. Então, A rede social na sua vida foi virada de chave pós-Fausto? Até chegar no Fausto, você não era uma pessoa tão presente em rede social de querer fomentar isso ou não? Nunca fui Não. muito de rede social. Na verdade, até hoje eu tenho uma certa dificuldade de achar meio prepotente postar alguma coisa do meu dia a dia e que vai ter alguém interessado em saber o que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que a minha vida é normal, como a vida de qualquer outra pessoa.
tenho meus problemas, tenho minhas questões. E eu falo, quem sou eu pra ficar postando Mas até coisa projeto, assim? você nunca pensou antes em ter nada em YouTube, em nada? Não. Foi mais uma. E por que não? De novo. E por que não? Mas, E aí, mas ter ido pro entretenimento não dá uma vontade maior de ir pra rede social, porque combina? sim, total. Porque acho que você fala assim, Combina, eu tô no super. Tempo, no Jornal Nacional, eu vou Sim, gravar um YouTube, sim. né? Na verdade, assim, esse 1 ano e meio de Faustão, tinha um ritmo de gravação muito frenético, um ritmo de trabalho absurdo. Não dava muito tempo de você olhar pra rede social, assim, sabe? Então, agora que eu tô com mais tempo, eu consigo olhar e entender o que eu quero mostrar ali, que Anne que é essa, que vai aparecer ali nessa rede social. E aí que surgiu a ideia do canal no YouTube, né? O que não me impede de voltar pra televisão. Eu tenho vontade de voltar pra televisão, sim, mas isso não me impede de pegar esse outro público de E manter YouTube, também. sabe? Que eu acho que é outro público. Sim, Acho que as sim. pessoas que estão no YouTube, elas não estão em televisão. Ou até estão fazendo um pouco dessa migração e tal, mas é outra geração, né? Então eu tô aprendendo uma outra área, atuar num novo lugar, mas que não me impede de seguir minha carreira também em televisão, que é o que eu tenho vontade Que também. demais. A ideia do YouTube surge como e como que se cria, se planeja o O Dane-se, Dane-se. O Dane-se ou Daane-se. da Anice. O Daane-se surgiu de uma necessidade minha de mostrar, primeiro, quem é a Anne de verdade, e segundo, de falar, bom, daqui pra frente, o que eu quero pra mim? Esse ano eu faço 40 anos, e aí eu falei, bom, eu quero falar com essa mulher. Eu quero falar com essa mulher que também tem a minha idade e que tá perdida, talvez, como eu, que tá tentando se encontrar, se reencontrar, atualizar a sua identidade, se reinventar. E de um lugar que eu sempre me levei muito a sério. Então, a minha vida inteira eu sempre me levei muito a sério. Ai, meu Deus, o que vão pensar? Ai, meu Deus, o que vão achar? Então, o da Anice é um lugar para eu errar, para eu aprender, para eu informar e para eu usar tudo que eu aprendi no jornalismo e no entretenimento e levar informação de uma forma descontraída para quem gosta de mim e para quem acha que os meus assuntos são relevantes. Demais. É. E a escolha de gravar num bar? É um A bar? es- É um bar é ou um não? bar, É um bar, é um restaurante, um bar. boteco. É um boteco. É um É um boteco. boteco. É um boteco porque eu acho que no boteco, as mulherada, como o meu público é mulher, o boteco é sempre um lugar onde a gente se encontra, as mulheres se encontram e a gente fala de tudo no boteco, né? Então tudo vira assunto. O marido que não tá dando atenção, o filho que tá dando problema, precisa de uma psicóloga, precisa de uma analista, a escola que tá cara, não consigo acompanhar meus filhos na escola, onde vocês estão fazendo supermercado, tudo vira assunto no boteco, né? Então, e a ideia do Daane-se é justamente falar sobre tudo que envolve a mulher. Então, acho que olhando de cima, qual é o meu objetivo? Falar da saúde da mulher e tudo que envolve dentro desse mundo da saúde da mulher. Você tem a saúde psicológica, saúde financeira, a saúde dos filhos, a saúde da família, a saúde sexual. Então, assim, tem muito assunto que envolve esse mundo feminino. E aí eu falei, bom, por que não? E só que a gente tá num boteco, eu quero trazer mulheres no boteco. Então não daria pra ser só eu e mais uma convidada. Falei, não, tem que ter pelo menos 2 convidadas sempre. Então eu sempre tento trazer uma especialista E tudo junto. e tudo junto. Eu sempre tento trazer uma especialista sobre algum tema específico e alguém que vai participar desse assunto, desse bate-papo. E tem sido bem gostoso, assim. O primeiro episódio foi com a Ju, que é uma fisioterapeuta pélvica, e falar sobre a importância da fisioterapia pélvica em todas as idades da mulher, não só para a menina jovem que está começando, entrando na vida sexual agora, como para a mulher mais velha, que já tem problema de escape de xixi, ai meu Deus, aquela vergonha, como é que eu faço, Então são exercícios pélvicos, e a gente ensina da importância desses exercícios. Junto com a MC Mari, que é hoje uma referência do funk brega brasileiro, e que tem uma música chamada Xereca de Mel. Uau, Anne, falando xereca! A Anne saiu do jornalismo, a mulher séria, falando xereca. Várias pessoas me falaram, nunca imaginei você falando xereca. Não cabe na boca da Anne falar Não isso. cabe na boca da Anne falar isso. Deixa eu te falar um negócio pra vocês, gente. Na boca da Anne e do da Anne se vale falar qualquer coisa, não só xereca, como tantas outras coisas Demais. que vocês ainda vão me ver falando, porque sim, esse é um lugar de me experimentar, de errar e de acertar, mas principalmente de ser quem eu sou, de não ter vergonha de ser quem eu sou. Eu acho que você falou ao que todo mundo sonha. Você pode ser quem você é. Eu vou ser quem eu sou. Sem vaidade, sem nada. É isso. A ideia é só no YouTube ou você vai colocar áudio como nas plataformas de podcast também? Vamos colocar também nas plataformas de podcast também. Porque tem muito mais. É que quando eu vi
a vinheta lá, enfim, tem muito uma cara de um programa, mas também tem uma cara de videocast. Sim, super, É, super. tem uma mescla É. dos dois, porque tem uma cenografia, Tem uma então que dá uma cenografia. sensação de programa, de TV, que dá uma é. sensação de TV, mas a dinâmica é uma dinâmica de internet que tem uma cara de podcast, É videocast, porque não enfim. tem como eu não vir desse lugar. Não Para tem mim, a como. cenografia de televisão É é mágico, importante. E acho que demais. ela chama Chama atenção e é total. mágico. E acho que no assunto que eu tô predisposta a falar, acho que a coisa do bar, do boteco, do papo de boteco, Foi tem muito que ter bem uma escolhido, cenografia, foi né? muito Tem que bem. ter um lugar Baita bonito. escolha, É, baita o escolha, Boteco do Tunico. É maravilhoso o lugar, o baita espaço. escolha. E Anne, eu ia falar Dani, ficou dane-se, Dane-se. aí eu ficava dane-se, a Dani, Anne. Tá pegando. Uma coisa, algo muito legal, só pra puxar um pouquinho também do início pra agora, eu acho que assim, é muito mágico ver a sua trajetória, é muito mágico entender por onde você passou, de percalço, de tudo. Mas uma coisa que me chamou a atenção lá no início, que eu queria trazer pra agora é, você não tem, não vou falar receio, vergonha, de falar de origem de cidade pequena, Não tenho. né? E hoje, na posição que você tá, comparado a como que a Anne saiu da roça, como você disse, a sua palavra foi roça, Será pra modelar, roça. não sei se é essa palavra, modelar? Pode ser. Modelar, pra modelar. Hoje, né, quando você olha aquela Anne do interior na adolescência, esse raio-x lá na cidade com 6 mil habitantes, e olha a Anne hoje num grande centro, Nossa. com um monte de gente, na pizza na casa do Fausto, ou na bancada com a MC Mari, ou num programa de TV entrevistando, talvez, artistas e personalidades que você, por mais que você era da casa, na Globo, talvez você também conhecia como nós por TV, não conhecia ele pessoalmente, Sim, né? Então, assim, uma coisa é tá no jornalismo, outra coisa é você falar, caraca, em 1 ano e meio, num programa diário, quantas personalidades passaram, quantas personalidades sabiam que eu era, chegava lá, me chamava pelo nome, ou seja, isso. mudou. A Anne, que era a pessoa que tentou sair pra vencer, pra vir pra São Paulo, está em São Paulo e conhecendo, não existe mais aquele discurso, talvez pra Anne, a Anne está a 10 pessoas de alguém, não, hoje a Anne, pensando nesse meio Uhum. artístico, celebridade, a Anne conhece todo mundo, né? Vamos pensar, Conheço bastante gente. muita gente dentro, né? E como que a Anne se vê como mulher nesse cenário do interior, o raio-x, interior, Nossa. roça, São Paulo, modelar, jornalismo, estudar no Rio, 2 filhos, por uma fatalidade, conduz na criação ainda dos filhos sozinha, Sim. e eles muito pequenos, pelo que eu entendi, 4 e 2. o seu costura tinha 2, né? E aí chega com uma ligação de um Fausto Silva falando assim, vem comigo apresentar um programa. Cara, e hoje você tá aqui, me Eu acho conta. que a trajetória de vida das pessoas, ela não é à toa e ela não é por acaso. Eu acho que todo mundo tem uma trajetória linda de vida e se você aqui conhecendo muita gente, você vê que tanta gente tem tanta história linda, né, pra contar. Mas, Edu, eu sempre penso o seguinte, eu falo, cara, eu saí do interior do Rio Grande do Sul e durante muito tempo, mesmo na época modelando aqui em São Paulo e depois fazendo jornalismo e tudo mais, e eu sempre me emociono com isso. Vai editar isso, né, gente? Eu sempre achava que eu tinha uma desvantagem competitiva. E eu falei, caramba, eu sou da roça. Quem na cidade grande dá chance pra alguém que é da roça? E isso sempre martelou muito na minha cabeça. Eu sou da roça, eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca tive a oportunidade de estudar numa escola bilíngue, ou fazer um curso de inglês, ou viajar pra fora, ou fazer um mochilão, ou fazer balé, ou ter uma Barbie. Eu nunca tive uma Barbie na vida. Eu falo, eu tenho trauma de nunca ter tido uma Barbie. Então, assim, a minha vida sempre foi muito difícil. Presente lá em casa sempre foi assim, Natal. Porque era o que meu pai e minha mãe podiam me dar. Eu não escondo as coisas, tá? Tá bom, tá Então, bom. público, nós tivemos um pequeno corte agora. Porque Vocês viram eu que fiquei- começou, parou numa parte, só uma pausa, só pra se recompor um pouquinho. E agora estamos voltando. Mas tivemos um pequeno cortinho só pra você É entender. porque quando você olha pra sua história de vida, né? Você fala, nossa, trajetória. A minha trajetória eu acho É tão, linda. tão foda. Desculpa a É palavra. isso, tem que falar. Eu falo xereca, agora eu tô falando foda, gente. Olha É aí. isso aí, E dane-se. dane-se. E dane-se. Dane-se. Eu sempre achei eu sempre acreditei que eu tinha uma desvantagem competitiva, porque eu vim da roça, uma cidade super pequena, eu sempre estudei em escola pública, meus pais nunca tiveram condição de me dar tudo que eu desejava, curso de inglês, balé, uma Barbie, eu nunca tive uma Barbie na minha vida, na minha infância, e agora nunca não tive mulher, filha, então realmente Também não- esse trauma vai ficar para uma próxima Ficar. encarnação.
Não que eu não possa dar uma Barbie para os meus filhos, até posso, mas eu dou outro tipo de boneca, que não a Barbie. E presente na minha casa sempre foi no Natal, porque era o que meus pais tinham condições de me dar. Então, assim, quando eu olho para essa minha trajetória e onde eu cheguei, eu falo, bom, hoje eu tenho consciência, com a minha maturidade, de entender que a minha força vem de lá, vem da roça. Nossa. Então eu não posso, primeiro, negar minhas origens, que eu nunca neguei, e segundo, eu não posso negar essa minha força, que quem é da roça tem. Tem. Né? Sei bem disso. Quem é da roça tem. Sei bem disso. Quando você sai da roça e aprende na roça que tudo na vida tem um tempo, o tempo da planta crescer, o Colheita, tempo semear. da semear, o tempo da fruta amadurecer e você colher, e você traz isso para sua vida, te dá uma paz maior também de saber que as coisas vão acontecer no tempo certo. Nunca antes nem depois. Tenha paciência pro tempo. Saiba esperar, né, Anne? Eu falei que as que vai terças-feiras acontecer, eu né? choro, gente, desculpa. Que vai acontecer, né? Quando E é isso. Mas uma coisa que sempre eu tive certeza dentro de mim, Edu, eu sempre ouvi meu coração. Cara, a Anne é coração, por isso que ela tá aqui chorando. Eu sempre segui meu coração. Que demais. Ai, gente, eu não Que consigo demais parar de isso. chorar. Ai, Edu, o que que você demais faz com as isso. pessoas aqui, Não Edu? faço, não. O Edu faz isso Não com a faço, gente. não. Nossa, ele É tem tão essa cara de mágico. santo, Não. de paz ali. Ele faz a gente É chorar, tão gente. mágico isso, Mas eu Anne. sempre seguia meu sexto sentido, eu sempre segui meu coração. E sempre que eu tinha dúvida de alguma coisa, eu faço a minha oração e peço, Deus, me ajuda. Anjo da guarda, meus seres de luz, quem me acompanha, quem me guia. Vocês sabem o que eu preciso. E só vocês vão poder me dizer o que fazer. Então, várias vezes eu vou dormir com essa pergunta, eu vou dormir com esse pedido, e eu acordo de manhã. Qual era a minha dúvida mesmo? A resposta vem. Então, acho que eu trabalhar também esse meu lado espiritual me ajuda muito a ter a resposta quando eu preciso, sabe? E acho que foi sempre isso. Então, a Anne, que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, que passou tudo que passou na vida, que teve que trabalhar para pagar a faculdade de jornalismo e que sempre correu atrás e que quem vence, Edu, não é o mais preparado, não é o melhor, não é o que estudou mais, não é o que teve mais. Não, é aquele que vai e faz. O que quer. É o que quer, é o que precisa. E a Anne sempre precisou. Que demais. Então, assim, quando eu trabalhei na Band foi assim, a Anne precisou, depois eu fui pra Globo e a Anne precisou e Não a tinha um Anne patrocínio, se né? dedicou. Nunca tive o Vai pro Rio que eu patrocínio. banco você. Não é Nunca simples assim, né? tive isso, né? Seria fácil, né? Seria fácil. E pelo quem pode fazer contrário, isso, que bom. maravilhoso. Que bom. Não, no meu Mas caso não era foi o assim. contrário. Se não fosse por mim, eu teria que abandonar tudo e voltar pro Sul. Porque meus pais jamais teriam condições de me bancar, de me sustentar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Então sempre foi por mim, comigo, eu com a minha força, com a minha dedicação. Então, Você lembra quando você veio modelar, o que você fez com o seu primeiro cachê, com o seu primeiro dinheiro? Você lembra disso? nossa, o primeiro cachê foi. Tipo, ficou praticamente. O primeiro cachê ficou praticamente todo com a agência, porque eu já estava devendo Tudo, o book, aluguel, tudo. tudo. Eles bancavam, mas tinha que- Eles bancam no Depois início, tinha que- né? Depois tem que tinha que pagar. devolver. Então, assim, eu fiquei devendo muito na agência. Acho que quando eu saí, acho que eu continuei devendo na agência, sei lá. E que momento que você teve de feedback dos seus pais de ver a Anne na TV pela primeira vez? E nesses momentos, até hoje, como foi isso? Assim, que eu fico imaginando que hoje, quando eu vejo, eu falo que a minha maior fã é minha mãe, que tem 84 anos. E minha mãe, ela fala assim, filho, hoje o episódio foi muito bom, né? Filho, você viu que esse episódio passou de X mil? E eu acho muito mágico isso. Então, pra minha mãe, ter esse feedback da mãe é melhor que qualquer Maravilhoso. feedback do universo, né? Os meus pais, eu venho de uma família alemã, que é super rígida, super dura, né? E acho que a primeira vez que eu falei eu te amo pro meu pai, sei lá, eu devia ter uns 18 anos, já nem morava mais com ele, já morava aqui em São Paulo. Foi quando eu tive coragem de falar pro meu pai por telefone que eu amava ele. Na hora ele não me falou, ele também ficou naquela coisa durona. Mas eu sabia e eu sei do tamanho do orgulho que eles têm por mim. Mesmo a gente não falando isso, Sim. eu sei do orgulho que eles têm por mim, né? Da primeira revista que eu apareci e que meu pai botava embaixo do braço e ia na cidade mostrando Só para pros todo amigos. mundo. Olha minha filha agora é Demais. modelo. Então, até trabalhando no jornalismo, quando eu apareci a primeira vez em rede nacional, né? De lá, Bom Dia Brasil. Olha minha filha, assiste aí. Então, depois trabalhar com o Faustão. Então, é tudo muito...
Eu sei que é tudo muito grandioso o que eu vivi até aqui, pra minha realidade, da onde eu saí Uhum. e viver as oportunidades que eu tive de viver até agora tudo que eu vivi. Mas eu tenho muita coisa pra viver ainda, Que Edu. demais. Nossa, eu nunca falei, nossa, eu tô aqui do lado do Faustão. Pra mim sempre foi um lugar tão natural, tão normal pra mim, mesmo saindo da roça, mesmo tendo crescido assistindo aquele gigante na televisão, e mesmo olhando pro lado, às vezes levando um susto, tipo, meu Deus, eu tô aqui. Sempre foi uma coisa natural pra mim, tipo, esse lugar é meu. Eu sei que esse lugar é meu, então tudo bem, você tá aqui, é Era pra seu. ser. Era pra ser. Era pra ser. Tava escrito, Era pra né? ser. Eu falo muito disso, Tá né? escrito. É isso, né? Tava Tá escrito. escrito. Era pra estar ali. É isso, é isso. E eu acho que tem muita coisa pra ser escrita, sabe? Eu acho que eu sinto Demais. dentro de mim que eu tenho muita coisa ainda pra escrever, e muita coisa pra viver, e muita coisa pra mostrar pra galera. E como que a Anne transfere toda essa mulher guerreira, batalhadora, ensina os filhos o verdadeiro valor do ser humano, o verdadeiro valor da colheita, do semear, né? Dessa analogia que você fez com a roça fantástica. É difícil. Nesse contexto atual de modernidade, de inovação, de muito dinheiro, de competição a todo momento, de exposição, de bullying, de eu posso mais, esse pode menos, esse não sei. Como que a Anne consegue, como mãe também mostrar isso pros filhos hoje? Quais são os valores que você não deixa de citar ou de ter com eles? Valores. Eu acho que a minha maior frustração é justamente não poder mostrar pros meus filhos a realidade que eu vivi. Não que eu gostaria que eles vivessem o que eu vivi. Sim. A gente sempre tenta dar algo melhor pros filhos, né? Que Lógico. não necessariamente seja um acerto, tá, gente? Às Porque, vezes a gente erra. exato, tudo que eu vivi me trouxe aqui, me tornou a pessoa que eu sou. Então as dificuldades, elas... Você não quer que eles tenham. mas é na dificuldade que você Você aprende, né, Edu? Não é na hora do aplauso, quando você tá ali no auge e todo mundo te aplaudindo. Mas você não, não é esse lugar. mas você não deixaria de dar um presente constante e deixar só pro Natal. Exato, mas é Né? isso, entendeu? Eu Porque sei o valor a do gente meu sabe presente de Natal. E eu Sim, lembro todos muito. os presentes que eu ganhei ao longo da minha vida, Aham. porque era um Era por um ano. por ano. Então eu lembro do dia que eu ganhei uma boneca, que eu tirava a chupeta, ela chorava. Eu lembro do dia que eu ganhei um carrinho de boneca. Eu lembro disso, porque era o presente único daquele ano. E os meus filhos não. Então sempre que eu posso, eu dou um presente pra eles. Sempre que eles... lógico, não uma frequência que eles Sim. gostariam, mas é muito difícil passar valor para filho. Acho que, de novo, acho que é a sua verdade. Então, quando eu sou verdadeira com eles, eles percebem essa minha verdade. Eles percebem quando eu tô triste, eles percebem quando eu tô feliz, eles percebem quando eu tô num momento de dificuldade ou quando eu tô chateada. Vocês são Então, parceiros? muito. 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 Eu divido muito com eles, assim. Tipo, olha, hoje eu não tô num dia bom, sabe assim? Tipo, mamãe hoje tá um pouco triste. Por quê? Porque aconteceu isso, aconteceu não sei o quê. Então, assim, tudo bem você tá triste num dia e tá feliz no outro e tá triste de novo. Porque a vida é sobre isso. É você Uhum. saber lidar com as tristezas e com as alegrias. Você nem sempre vai estar bem, né? Então, eu também permito eles não estarem bem em alguns dias, sabe? Tipo, não, hoje o que houve? Não, nada. Então tá bom. Então tá bom. Nada? Nada. Tá. Tem alguma coisa rolando na escola? Eu tento ver se não é um bullying, se não é alguma Uhum. coisa assim. Não, hoje fulano fez isso, hoje não sei o quê. Eu falei, tá. Mas tento conversar. Acho que a conversa verdadeira é a que liberta. Olho no olho. Né? Olho no olho. Acho que verdade Pé no sempre. chão de se sujar com eles, a Anne é assim. Super. Eu brinco com eles. A gente brinca de futebol, a gente brinca de moscosquinha, a gente brinca de Demais. na chuva, a gente Não é brinca. fácil, né, Anne? Eu acho que a gente tem visto tanto hoje uma dificuldade enorme de tentar educar as crianças. Eu falo como pai também, o quão difícil é. Mas eu fico me colocando, né? A mãe é algo tão mágico de se observar, né? A mãe né? Eu não posso nunca ser egoísta de falar do Edu pai com a mãe que ele tem também, Sim. né? Então, mas eu acho que o papel, né? A mãe nasce quando descobre que tá grávida. O pai, depois que nasce, ainda demora uns meses pra descobrir que é pai, porque, né? Às vezes nunca descobre, Às vezes né? nunca Mas a mãe descobre já dali. A mãe sempre sabe. Aliás, é uma coisa que é muito... É louco, né? Isso. Casamentos se desfazem depois que tem filho, né? Sim. Se encerram depois que você tem filho. Infelizmente. Porque a mulher se transforma em outra pessoa. Sim. Esquece, a mulher que você casou não vai ser a mesma mulher depois que ela tem filho. É a leoa, né? É leoa. Leoa, E ela muda de personalidade, ela muda de atitude, ela muda de Prioridade é tudo. outra. É outra. É outra. E não tem como não Não tem ser. como não ser. Não tem como não ser, porque tem um ser, dois serizinhos ali que dependem de você, Sim. dependem de mim. Então, assim, eu me transformei, Edu, em outra pessoa depois que eu tive filho. Visualmente, como pessoa, eu olho as fotos, eu falo, gente, mas quem era essa Anne antes de ser mãe? Tudo. Mudei completamente, me transformei numa pessoa muito melhor.
uma pessoa, numa amiga. Acho que sei lá, não sei, eu não me reconheço mais sem meus filhos. E se eu soubesse que eu ia me transformar nessa pessoa melhor, acho que eu já tinha tido filho Filho antes, antes. sabe? Mas é no tempo certo. É no tempo certo. Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Tudo na vida é no tempo Tinha que ser. certo. Nem antes, nem depois, gente. É no Depois. tempo certo. E o que está por vir, Anne? Além do Dane-se. Do Ah, eu não dane-se. consigo falar da Anne. Dane-se, então fala dane-se, tá Não tudo consigo, bem. Não, acho que agora eu tô muito focada no dane-se. Eu quero realmente trazer convidadas especiais, com assuntos diferentes, para mostrar como esse universo feminino ele é grande, ele é diverso, e falar de assuntos que às vezes a gente tem vergonha de falar com pai, mãe, com filho, mas que no boteco você pode falar. No boteco com as amigas você pode falar e não precisa ter vergonha de falar. Então, por isso também, essa minha necessidade de falar uma forma diferente, sem ai, não posso. Não, pode, porque no bar a gente fala, né? No boteco a gente fala com as amigas. Quando a gente liga para uma amiga e se abre para amiga, a gente fala tudo que tem que ser falado. Então, acho que é um pouco isso, é você falar o que precisa ser falado, sem medo de, o que vão pensar de mim se eu falar uma xereca ou se eu falar foda, entendeu? Então, acho que é jogar a real, assim, é jogar muito a verdade para quem tá me assistindo, para quem vai estar me ouvindo e ser feliz. Acho que o meu objetivo agora é ser feliz, é experimentar uma Anne diferente. Que demais, que demais. Que incrível. E eu não posso deixar de pedir pra você fazer isso agora, porque eu acho que eu que sou fanzaço e acompanho tudo. E eu me emocionei demais no último programa do Fausto, Foi incrível. com a filha cantando. A Lara. A Lara cantando. Talvez o desprender de vaidade, o desprender de durão também, frente aos filhos, que ele, né, rígido, enfim, tal. E o João junto num aprendizado, e agora com o programa dele também, tá Sim. entrando aí o programa do João em breve, Em enfim, breve. tal. Mas se hoje fosse o arquivo pessoal do Fausto e o arquivo pessoal do João, o que a Anne falaria pros dois? Nossa senhora, agora eu vou chorar de novo. Obrigada. Nossa, acho que não tem palavra que defina melhor, assim, pro Fausto, obrigada. Eu já falei isso 1 milhão de vezes pra ele, ele fica me enchendo também. Para de falar, para de agradecer. Mas eu acho que é isso, é porque ele não tem noção do quão importante ele é e continua sendo na vida das pessoas, sim. né? Então, obrigada. Obrigada, Faustão. João, obrigada e boa sorte sempre na sua vida. Ele sabe que eu vou estar sempre ali aplaudindo ele, incrível. torcendo por ele, porque ele é um menino que merece tudo Menino na bom. vida, tudo de bom. Ele merece tudo de bom. E infelizmente às vezes a sociedade rotula, julga todos nós a todo tempo. Mas não conhece a verdade, né? Não conhece a verdade. Está longe As disso. nossas dores, Ninguém sabe. ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém Ninguém sabe. sabe. Obrigado de passar essa 1 hora comigo. Voou o tempo. E Olha lá. hoje eu mostrei algumas dores minhas aqui, Muito. né? Olha, Ela voou o tempo. Foi incrível, incrível. foi Eu incrível. tinha certeza, eu sempre falei pra Bidu que eu queria muito ter você aqui. E a gente tentou algumas vezes, em função de Não deu data, não certo, bateu a é. agenda, mas hoje eu pensei que não ia dar e a gente Deu. Eu fiquei tão É. feliz quando ela me ligou no final de semana pra contar disso, porque eu acho que eu precisava ouvir isso de você hoje. Mais do que eu falo que eu sou um amante da comunicação, falo isso muito pro Zé, né? O Zé Armando fala muito, né? Enfim, a Adriana Colim veio aqui há um tempo atrás, a gente falando de comunicação também, mas hoje eu precisava muito ter esse papo, acho que por alguns motivos, mas o principal, eu acho que o ver a mulher que você e eu entender que não é uma pose, Nossa. que não é uma vaidade, que não é a modelo, a mulher bonita e que não teve sufoco, que não teve perrengue na vida, que tudo foi fácil, que não foi. E acima de tudo que é possível acreditar, né? Eu acho que talvez parte do que eu saio daqui hoje com essa moral da história, que talvez parte do que você me narrou hoje, você seguiu muito a sua intuição, Muito. mas acreditando que era possível. Sim. Né? Não uma intuição na dúvida, né? Não é se dá certo, não vai dar certo. Se abriu essa Vai dar. porta, eu tenho que encarar e eu vou pular do penhasco e a gente vai abraçar. E eu acho que tem coisas que não acontecem na nossa vida por acaso. Eu acho que eu vi isso de você hoje como um cara que tá tentando na comunicação, mas acima de tudo como um pai, que eu contei pra você da forma que eu administro e cuido do meu filho, e ver como você eu não consigo nem me colocar na sua dor ou na sua posição de como foi cuidar dos pequenos com 4 e 2 anos, e mudando de carreira em outro estado, nem no estado da família, com gente longe,
e aí volta para um grande centro de novo, e aí assume, aí vai pra rede nacional. Mas eu fico imaginando quantos, talvez, quantas lembranças passavam em todo momento na sua cabeça para falar assim, eu tenho que continuar nessa luta, né? É. Então eu acho que eu saio daqui muito hoje eu mudando um pouco, talvez, a minha percepção da Anne, que era, porra, a Anne é uma baita de uma comunicadora. E hoje eu saio daqui, porra, a Anne é uma baita de uma mulher, puta, guerreira de verdade, assim. Porque talvez o meu Obrigada, julgamento pra você seria outro, Entendi. né? O meu pré-julgamento Bom. seria assim, a Anne é uma mulher linda, uma baita apresentadora, conhece todo mundo hoje, e ela veio de berço de ouro. Foi muito fácil, né? E não é isso, Não é, né? nunca foi. Então, talvez poder ter a chance de te conhecer e de levar pra essa galera, pra que amanhã os filhotes vejam e falem assim, cara, essa é minha mãe. Porra, eu acho que é o que faz sentido da vida, assim, sabe? Eu acho que, enfim, nem sei se isso é parte do podcast ou não é, mas eu precisava falar isso pra ti. De Edu, verdade. e eu De tô coração. aqui, olha, Obrigado. emocionada de novo, com esse Obrigado. olho vermelho. Obrigado, de coração. Escutam só esse podcast, tá, gente? Não precisa assistir, não. Pior que agora no Spotify, vai vídeo também no Spotify. Pois viu? é, Então, pois é, que coisa. Mas, Edu, eu acho que Obrigado. um pouquinho desse meu objetivo agora é me mostrar mais, e mostrar essas minhas dores, essas minhas lutas. E mostrar que eu tenho lutas como qualquer outra pessoa, né? Eu acho que o É de brasileiro. verdade. Não, e o brasileiro é um povo de luta. Muito. É um povo de guerra, de ir pra cima, de fazer, de fazer virar e tudo mais. E eu sou assim, então acho que me mostrando um pouquinho frágil, eu mostro também que as pessoas têm suas fragilidades, Uhum. né? Então, a Anne é frágil, a Anne tem suas dores, a Anne tem suas questões, mas a Anne tá aqui pra aprender, a Anne tá aqui pra melhorar, a Anne tá aqui pra ficar mais forte, pra talvez não chorar nas situações que não deveria, Uhum. enfim. Mas é a real, essa é a Anne, não Essa tem é a como eu fugir e eu não vou fugir de quem eu sou. Então, Demais. eu te agradeço, Eu de te verdade, agradeço, de pela coração. oportunidade Foi de me incrível. mostrar um pouquinho mais, Foi incrível, de mostrar minhas verdade. fragilidades Verdade. e dizer que bora, gente, bora pra cima, porque você tem o sonho, vai atrás e torna esse sonho realidade. E quando a gente não tem medo de perder, quando a gente não tem o que perder, Edu, eu acho que eu penso muito nisso, assim, porque quando eu saí do Sul, eu tinha meus pais lá e tudo mais, mas eu tinha um sonho gigante, que eu nem sabia exatamente qual era meu sonho. Eu queria vencer na vida, e muitas vezes é isso, né? A gente quer vencer na vida. Então, quando a gente não tem nada pra perder, Vai. só tem a ganhar. Vambora. Vambora. A gente sempre só tem a ganhar. A gente sempre só tem a E ganhar. hoje eu ganhei um baita aprendizado contigo. Obrigada, Edu. Obrigado. Obrigada. De coração. Beijo, Voa. gente. Sucesso. Vamos voar. Gente, valeu quem ficou até agora. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais na Napacast pra vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.